Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, ao meu cantinho. Para quem ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever, a vir fazer parte da nossa família. Não esqueça, gente, de ativar o sininho, deixar o seu gostei, para estar recebendo as nossas notificações em primeira mão. E se alguém tiver algum tipo de comentário, pode deixar aqui também, que eu vou adorar estar lendo e estar sabendo tudo que vocês pensam. Bom, gente, como vocês já viram aí no título, o vídeo de hoje é sobre o relato do meu parto. Esse vídeo tá um pouquinho atrasado, né? Já era pra me ter gravado pra vocês. O baby já tá com mais de um mês, ele tá com 1 mês e 20 dias, tá quase completando 2 mesinhos. Mas eu não consegui gravar antes porque eu tive muitas complicações no meu parto. E eu não queria vir fazer um relato monstruoso pra vocês, eu não queria vir fazer um relato traumatizado, assim. Eu queria estar curada, gente. Primeiro, me curar, pensar bem, direito, rever os fatos, pra depois vir contar pra vocês como tudo aconteceu. Bom, gente, vou começar bem do comecinho pra vocês poderem entender. Quando eu engravidei, eu estava acabando de entrar num convênio médico, então eu já tinha ciência de que o meu parto não seria feito pelo convênio. Mas mesmo assim, eu optei por fazer o meu pré-natal, o acompanhamento por lá, porque eu achei que seria mais viável, que seria mais seguro que eu fizesse o pré-natal pelo convênio. Eu tive um pouco mais de confiança, ciente de que o parto não seria feito por ele, a não ser que fosse um caso de urgência e emergência. No caso de bebês prematuros, a ANS faz a obrigatoriedade do convênio cobrir o parto mesmo em carência. Então eu tinha essa ciência que o parto seria pelo SUS. Comecei a fazer meu pré-natal com uma obstetra comum. Na primeira consulta foi diagnosticado que eu estava com uma alteração de pressão. Eu fui encaminhada para o alto risco e então conheci a doutora Aline e comecei a fazer o acompanhamento com ela, uma excelente obstetra. E fiz várias consultas, eu tenho várias consultas aqui no canal, para quem não viu ainda é só voltar nos vídeos anteriores, que vai conseguir acompanhar o processo todo da minha gestação. O que aconteceu, gente? Como vocês sabem, eu estava tratando a pressão alta, um probleminha de cálcio que eu tive também na gestação, estava tratando tudo com a doutora Aline. E quando o Lorenzo completou 36 semanas e alguns dias eu tive uma consulta de pré-natal, e a doutora Aline queria me internar para começar a induzir o parto normal. Meu primeiro filho foi normal, então ela disse, olha, provavelmente o seu segundo parto também será normal. E caso a gente comece a indução e não consiga, a opção vai ser uma cesárea se eu me importava. E foi quando eu expliquei para ela que eu não me importava no caso de se eu precisasse de uma cesárea, mas que eu não tinha essa cobertura pelo convênio. E ela falou que queria induzir meu parto porque o bebê já estava bem, o bebê estava bem grande, como eu tinha esse problema de pressão, ela previa que no final da gestação a minha pressão pudesse ficar muito mais alta, muito mais descontrolada, então ela não queria que eu chegasse até o final da gestação com a pressão assim. E foi por isso que ela sugeriu que eu tivesse essa indução de parto já na 36ª semana, beirando para 37, porque o bebê estava num peso bom e ele já não era mais prematuro. Só voltando um pouquinho, com 34 semanas, o Lorenzo, ele encaixou, ele deu um sinalzinho, não sei se vocês lembram, também tem um vídeo aí, e eu tive muitas dores durante a madrugada, e eu fui até a emergência do convênio, e lá na emergência falou, olha, ele tá muito prematuro ainda, mas ele posicionou para nascer, a gente vai te dar umas medicações para estar segurando. E desde as 34 semanas eu vim tomando umas medicações para segurar ele, para que ele não nascesse antes da hora, não nascesse prematuro. Por isso que com 36 a doutora falou que já podia nascer. Mas por conta do convênio, ela falou, vamos fazer o seguinte, como é no SUS, o SUS não vai querer fazer esse tipo de emergência agora, porque não tá te acompanhando. A gente vai continuar acompanhando sua pressão, você vai vir passar semanalmente, eu passei de consulta com elas todas as semanas, eu fazia cardiotoco toda semana e ultrassom quinzenal, para ver o tamanho do bebê e acompanhar a minha pressão. Sendo uma emergência, eu vou te encaminhar com uma carta para o SUS, onde eles serão obrigados a fazer o seu parto. Esse foi o combinado com a minha obstetra. Meu bebê já acordou, gente. Não liga não. Deu olhar aqui, ele tá no bebê conforto. Só um minutinho. Porque ele tá aqui no bebê conforto e ele acordou. Então,
E aí esse foi o combinado com a doutora Aline e eu continuei seguindo assim semanalmente, indo nas consultas com ela. Quando eu fiz, na minha consulta de pré-natal de 38 semanas, quando eu cheguei no consultório, eu tava com a pressão 15/10 e muito descontrolada. A doutora fez toda a consulta e aferiu de novo para ter certeza e minha pressão continuava alta. Então ela me encaminhou para emergência do convênio e lá na emergência do convênio com uma cartinha para que fosse feito outros acompanhamentos, outros exames e ver se havia necessidade de um parto, de interromper a gestação. Eu cheguei lá, fiz todos os exames de pré-eclâmpsia, eu ainda não tinha entrado em pré-eclâmpsia, a minha pressão estava subindo e voltando, então eu fui liberada no final do dia, passei o dia inteiro no convênio, também está, gente, no canal esse dia, tá gravado aí pra vocês. E aí passou mais uma semana, na próxima semana, que seria a semana de 39 semanas de gestação, né, 39 semanas e alguns dias, na semana da consulta, um dia antes, gente, eu tava com muita dor de cabeça, muita cólica, eu não tinha ainda contrações, mas eu sentia alguns incômodos estranhos, o meu tampão já havia se rompido, já tinha saído há quase uma semana, ele não saiu de uma vez, ele foi saindo aos pouquinhos, e aí eu peguei e decidi ir na emergência. Eu tinha consulta no dia depois, mas eu achei que era muito esperar, porque eu tava com muita dor pra andar, muito incômodo, eu achei melhor ir. Quando eu cheguei na emergência, gente, a minha pressão estava de novo descontrolada. Ela estava 15/10 outra vez. Eu já fui direto para a ala amarela do hospital. E lá na ala amarela fui feitos vários exames e foi detectado que eu estava com pré-eclâmpsia. Houve uma alteração na urina, que eles chamam, não pode ter proteína na urina, minha urina estava com proteína. E a doutora da emergência falou para mim que estava fazendo as papeladas, que eu teria uma cesárea naquele dia. E aí foi quando eu expliquei pra ela a mesma coisa. Eu falei, olha, eu faço acompanhamento no convênio, mas eu não tenho cobertura por parto, você não vai conseguir fazer a minha cesárea. Ela falou, bom, de qualquer forma, como é uma emergência, eu vou tentar. E ela tentou, gente, fazer as papeladas, não deu certo, o convênio de fato não autorizou. Então ela falou pra mim, eu vou te dar todos os seus exames e você vai sair daqui e vai direto pro SUS pra fazer a internação, porque você precisa interromper a gravidez, que você está em pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia interrompe a alimentação do bebê, entope as veias, você tem o risco de convulsionar, evoluindo para uma eclâmpsia, então você precisa ir para o SUS hoje. E eu saí de lá, vim para casa, eu tomei um banho, peguei minhas malas e fui para o hospital de referência aqui do meu município, da cidade onde eu moro. E aí, chegando no hospital, gente, eu fiz o cardiotoco, não repeti o exame de urina, de sangue, nada disso, apenas o cardiotoco, e eu fui liberada pra vir pra casa. O médico disse pra mim que aquela proteína na urina significava sim que podia ser uma pré-eclâmpsia, mas como eu só tinha 1 centímetro de dilatação, o bebê não estava coroado, o meu colo do útero ainda estava muito espesso, que eles chamam que é um colo do útero muito grosso, ele não conseguia romper com a própria mão, que eu pudesse vir embora e que um dia sim, um dia não, eu retornasse até o hospital ou que eu procurasse a minha obstetra. Aí eu disse, minha consulta é amanhã. Ele falou, então você procura ela e vê o que ela diz, mas a gente aqui não vai internar. É apenas com 42 semanas que a gente interna para fazer cesárea. E aí, então eu fui embora naquele dia e aguardei no dia seguinte a minha consulta com o pré-natal com a doutora Aline. Aí no dia seguinte, gente, eu fui na minha consulta de pré-natal, passei todo o relato para a doutora Aline, eu cheguei lá, minha pressão continuava descontrolada, minha pressão chegou a 16/10. E ela falou, não tem jeito, Ligiane, você precisa interromper essa gestação, o seu bebê corre risco, você corre risco, e eu te oriento a procurar um outro hospital então, e se você não conseguir nenhum hospital, você vai voltar aqui amanhã comigo, que a gente vai tentar dar um jeito, porque você não pode mais continuar assim, a gente vai continuar fazendo cartas, essas coisas. Então ela fez uma carta para que eu fosse internada, e aí eu peguei aquela carta dela, saí da consulta, e fui direto para um outro hospital do município vizinho, daqui da onde eu moro. Foi o mesmo hospital onde eu tive o Luiz, e eu fui direto para esse hospital. Cheguei no hospital, fui atendida, estava cheio, o hospital do SUS demorou um pouco, tomei medicação, fiz ultrassom, fiz cardiotoco, apresentei a carta para o médico, e depois de quase uma tarde inteira, gente, no hospital, foi trocado plantão, e quando eu entrei na sala de outros médicos, é um hospital de estagiário, tinha bastante estagiários na sala, o doutor perguntou pra mim se eu estava com as minhas malas, que ele ia seguir a orientação da doutora e queria me internar. Mas ele não ia internar com uma cesárea, porque a minha pré-eclâmpsia estava baixa, não estava tão evoluída, a minha pressão não estava tendo muitos picos, assim, ela estava 15, 14, mas não estava aqueles picos absurdos, e que ele ia fazer uma indução com comprimidos. Eu fiquei meio temerosa, confesso pra vocês, mas eu aceitei porque eu precisava fazer esse parto.
Eu cheguei a cogitar até a ideia de um parto particular, só que ficou muito caro, gente, ficou em torno de uns 10 mil reais. E de fato eu só faria mesmo se eu não conseguisse no SUS. Então eu fui internada, aceitei a internação. Eu fui internada no dia 21 de julho. E comecei a fazer a indução com os comprimidos. São 6 comprimidos que podem ser colocados, né? Colocado na nossa parte inferior. A cada 6 horas um comprimido para a indução do parto. Então eu comecei essa indução, gente, coloquei o primeiro comprimido, eu ainda não tinha muita dor. Eu tinha contrações, mas era uma a cada 3, 4, 5 horas, era muito espaçada. E aí eu comecei com esses comprimidos, não tive muito efeito no primeiro. O segundo comprimido passou-se a noite, o quarto estava cheio de mulheres gestantes, todas ganharam e eu fiquei ali já com pouquinha dores, ele só foi evoluindo minhas dores aos poucos. No terceiro comprimido, gente, na madrugada a minha bolsa rompeu. Quando eu levantei, a minha bolsa rompeu, e de uma vez, assim, do Luiz eu lembro que foi bem aos pouquinhos, mas o do Lourenço foi de uma vez. Aí eu avisei o plantão que estava lá, que a minha bolsa havia se rompido, aí ela veio ver a minha dilatação e eu estava com 3 centímetros ainda só de dilatação. E ela disse pra mim, olha, pode ser que você nem vai mais precisar dos comprimidos, vamos pro chuveiro, você vai ficar 1 a 2 horas no chuveiro, e como sua bolsa rompeu, pode ser que seu parto evolua mais rápido, e a gente nem vai mais colocar os outros comprimidos. Gente, eu fiquei super feliz, porque eu falei, nossa, eu entrei aqui nessa mesma madrugada, a bolsa rompeu, e essa noite mesmo eu vou ter o Lourenço, e eu me enchi de expectativas, mas não foi assim que aconteceu, galera. Bom, a minha bolsa rompeu, eu fiquei no chuveiro, eu fiz caminhada, eu voltei pro chuveiro, fiz caminhada, a noite passou, o dia voltou, o plantão foi trocado, gente. E toda vez que alguém vinha medir os centímetros de dilatação, eu ainda estava com 3 centímetros de dilatação. Então eles começaram pela manhã, novamente a indução com comprimido. A equipe de manhã decidiu, falou, olha, sua bolsa rompeu, mas você não evoluiu. Então a gente vai continuar a indução com comprimido. Colheram vários exames, gente, de sangue e de urina, mas eu não vi os resultados, tá? Não fiquei sabendo dos resultados. Então eu não sabia como que estava a minha pressão, eu não sabia como que estava meu sangue, não sabia nada. Eu só via o cardiotoco toda hora. A equipe muito educada, gente, eu não tenho o que reclamar dos plantões, porque educação eles tinham. Mas eles vão prorrogando aquilo, eu vi várias mulheres do meu lado passarem por muito sofrimento e várias serem para cesárea de emergência, porque o bebê havia feito sujeira, ou porque a mulher tinha desmaiado, enfim, eu vi várias situações naquele quarto, porque o quarto do SUS é dividido só com os plastiquinhos cada cama. Meu marido pôde ficar comigo o tempo todo, foi um grande apoio pra mim, gente. Ele manteve a calma e a tranquilidade o tempo todo, teve do meu lado. E quando foi no segundo dia, no dia 22, gente, depois que a bolsa rompeu, eu tive muitas contrações, muitas dores. As minhas contrações vinham a cada 5 minutos. Eu já não dormia mais, eu só ficava naquele chuveiro, caminhada, exercício. E nada acontecia. Toda vez que eles vinham medir, gente, eu não tinha evoluído. Eu continuava com os 3 dedos de dilatação, minha pressão continuava alta e nada, e eu não evoluía, e a dor só aumentava. E todas as vezes que a médica vinha, gente, fazer a medição, tinha sempre algum estagiário junto. Então ela media e depois em seguida vinha o estagiário ainda tocar a gente, enfim. Aquilo começou a virar um transtorno pra mim. Eu vi muita gestante entrar no mesmo quarto que eu e depois de algumas horas ter o neném de forma natural ou cesárea. E eu sempre ficando, os plantões ia trocando e eu sempre estava lá. E isso se evoluiu no dia 22 todinho. Eu continuei com os comprimidos a cada 6 horas, gente. E eu não tinha evolução alguma. A médica que foi embora do plantão, ela falou pra mim assim, olha mamãe, sua evolução é muito devagar, a gente vai se ver no meu próximo plantão. Aí eu falei pra ela, não doutora, pelo amor de Deus, porque é 12 por 24, né gente, o plantão dela, então ela iria embora, ela voltaria só depois de 24 horas. Aí eu falei pra ela, eu não quero ficar mais nesse sofrimento, né, eu já tava em sofrimento muito grande, ainda 24 horas. E ela falou pra mim assim, olha, sua evolução é pouca, e aqui a gente não tem indicação pra cesárea, enquanto a gente puder segurar o normal, vai ser normal. E ela foi embora, gente. E aí uma enfermeira tentou me ajudar de todas as formas, com a bola, com o banho, com dicas, e pra mim ver se esse parto evoluía, né?
Só que não, gente, nada adiantava, só a minha dor que piorava. Eu continuava vazando muito sangue, muito líquido da bolsa, e eu comecei a entrar em surto, gente. Eu comecei a entrar em desespero por conta daquela dor. Eu queria ir embora, eu pedi pro meu marido para me levar para outro hospital. Eu queria tirar aqueles equipamentos que eles colocavam em mim. Eu já não suportava mais fazer o cardiotoco, porque você tem que ficar 20 minutos parada. Eu não suportava mais a opinião dos enfermeiros, eu já não estava mais comendo. Eu só tinha dor, gente, eu só tinha dor. Meus ossos pareciam que estavam se quebrando. Aquele comprimido, quanto mais evoluía, mais comprimidos vinham, mais dor eu tinha. E toda vez que eles mediam que eu ainda tinha os 3 centímetros apenas, mais desesperada eu ficava. Eu tinha muito medo do meu bebê não estar bem, porque já tinha muito tempo, com a bolsa rompida, e eu comecei a questionar todos os médicos que entravam, todo enfermeiro que passava por mim. Eu comecei a ficar aquela mãe chata, só questionando, porque eu queria uma resposta, eu queria fazer logo o parto, eu queria decidir sobre o meu corpo. E naquele momento eu disse, gente, eu cheguei até aqui, eu não evoluí, eu quero uma cesárea, uma anestesia, deu uma cesárea, tire meu filho, porque eu comecei a ficar preocupada de que meu filho não ficasse bem. E todo intervalinho que eu tinha de calma, eu pesquisava, gente, na internet sobre pré-eclâmpsia, e comecei a ver os riscos que aquilo poderia trazer. Eu não indico isso pra vocês, essa pesquisa, mas eu comecei a pesquisar e comecei a descobrir os riscos que aquilo poderia trazer pro meu filho. E isso evoluiu, gente. As 24 horas se passaram e o plantão foi trocado, e aquela mesma médica que havia conversado comigo, ela voltou. E eu ainda estava lá. A primeira coisa que ela fez foi me ver, foi no meu leito, e quando ela foi aferir, eu ainda tinha, gente, eu tava evoluindo para quase 4 centímetros. Ela pediu para mim ficar no chuveiro, eu fiquei no chuveiro, voltei naquela bola e ainda estava com os mesmos 4 centímetros. E aí eu já desesperada, eu implorava para ela e eu perguntei para ela, eu questionei por várias vezes se eu não tinha o direito e autonomia de decidir pelo meu corpo. E ela me disse que não, que naquele hospital eu não tinha esse direito. Que eu fui internada para indução de normal e que enquanto ela pudesse induzir o parto normal, ela tentaria. E ali, gente, foi a pior frustração pra mim, porque a gente espera que o parto, o dia do nascimento do seu filho, seja o melhor dia da sua vida, né? E eu comecei a me sentir violada naquele lugar. Primeiro porque todas as vezes que ela me tocava, um estagiário me tocava seguinte dela, né? E depois porque eu não conseguia decidir o que eu queria que fizessem com o meu corpo. E ela começava a colocar na minha cabeça que a cesárea era perigosa, que a cesárea tinha que levar anestesia, que eu ia ter um corte, que eu ia ter uma cicatriz, que a recuperação ia ser depois. Só que assim, não respeitou o que eu estava decidindo pra mim naquele momento. E ela continuou insistindo, insistindo, e quando ela já viu que eu estava numa situação que eu estava em extremo surto psicológico, totalmente abalado, já sem dormir, já estava 2 noites naquele hospital, sem comer, foi quando ela falou pra mim, olha, mãe, vou fazer o seguinte, você já passou por todos os comprimidos, eu vou ligar o soro em você, oxitocina, e vou colocar 2 gotas a cada 20 minutos. Se as 2 primeiras gotas em 20 minutos você não tiver evoluído, mamãe, a gente vai pra sala do parto, o anestesista vai subir e vai te anestesiar. Se você tiver evoluído, mesmo assim você vai ser anestesiado porque você está sofrendo muito, você já está 3 dias em trabalho de parto, com muitas dores, você não vai ter força para o seu bebê nascer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar nesse soro, em 20 minutos a gente vai te acompanhar e depois de 20 minutos nós vamos te levar pra sala do parto e você vai ter esse bebê cesáreo normal, com anestesia. Eu topei, gente. Eu topei. Nesse momento, gente, eu enxerguei uma pequena luz no fim do túnel. E eu não aguentava mais de dor, gente. Eu só queria anestesia, eu tava muito preocupada se meu filho estava bem. E quando eu vi essa pequena luz no fim do túnel, eu pedi pra que ela colocasse, então, aquele soro. E falei pro meu esposo, olha, eu conheço esse soro. Esse soro vai fazer eu dilatar muito rápido, eu vou ter muita dor, então se prepara. Gente, é de verdade. Vocês... posso trazer meu marido aqui pra confirmar pra vocês. Ele ligou o soro na máquina, aquela mangueirinha a gente viu, quando uma gota desceu, ela falou que ia colocar 2 gotinhas em mim. Quando uma gota desceu, gente, eu senti dores horríveis, horríveis. Eu me revirava, gente, no chão, na cadeira, naquela maca, e questão de 1 minuto, eu me revirava de uma forma assim que as enfermeiras me jogaram na cama e falaram, vamos ver a dilatação. E eu fui para 6,5 dedos em 1 minuto com uma gota de soro. Então, falaram para mim, junta essas coisas que a gente vai para a sala do parto. Só que a dor era muito, muito suportável, eu não conseguia. Aí ela falou para mim, olha, mãezinha, eu vou te dar começar a fazer um processo anestésico com você na sua veia, por via venosa, pela própria... Ela desligou o soro, pelo próprio acesso do soro. Eu vou fazer com você
pré-anestesia, eu não lembro o nome da medicação. Essa anestesia, ela não vai tirar a dor do momento da contração, mas ela vai tirar essa dor quando você não está com contração. Porque eu tava tendo uma dor frequente, mesmo sem a contração. Enquanto a gente vai pra sala do parto e lá o anestesista vai te anestesiar pra você ter o seu bebê. Gente, quando eu cheguei na sala do parto, tinha uma pediatra aguardando. E ela falou pra mim, olha, aqui tá a bola, vou ensinar o papai a fazer uma massagem nas costas pra te ajudar e você vai pro chuveiro por 1 hora. Aquilo já começou a me bater um desespero. E eu só dizia pra ela, cadê o anestesista que a gente combinou? Não, mamãe, vai pro chuveiro que o anestesista tá vindo. E eu fui, gente. Então, quando a contração não vinha, eu tinha 1 minuto de sossego, eu dormia no chuveiro, eu dormia. E depois daquele 1 minuto vinha aquelas dores horríveis, eu sentia que os meus ossos estavam se quebrando, a dor na perna era insuportável, insuportável, a dor da minha bacia. Como se ela estivesse se abrindo. E meu marido fazia massagem, as enfermeiras lá falando pra mim, não molhe o cabelo, porque se você for fazer uma cesárea, você não pode estar com o cabelo molhado. Gente, eu não enxergava mais nada e mais ninguém. Isso já era dia 23, já era quase 11 horas da manhã. Eu já estava em uma situação deplorável, gente, deplorável, física, mentalmente, psicologicamente, já estava me sentindo invadida, sabe? Então, eu não conseguia ouvir mais ninguém, nem raciocinar, e aí foi quando eu disse, eu não vou mais ficar nesse chuveiro, eu quero que se cumpra o que foi combinado, eu tô aqui há 3 dias, eu tô com a bolsa estourada há mais de 18 horas, eu não sei se meu filho tá bem, eu tô em pré-eclâmpsia, eu não quero mais esse chuveiro, eu quero anestesista. Então ela falou, deita na maca, mamãe, que eu vou ver pra você quantos dias de dilatação você tá. E eu estava com 8,5, gente. Só que o bebê não tinha descido nada. Ele não tinha coroado. E aí foi quando ela falou pra mim, olha, eu vou te ensinar a fazer a força pra você ter normal. Aí eu falei, mas espera aí, e o anestesista? Aí ela falou, mamãe, o anestesista não vai subir. A gente não tem um anestesista disponível. E o que talvez subiria pra você, ele tá atendendo na ala de Covid. Então ele não pode vir, porque aqui é um setor pra quem não tem o Covid-19. Então ele não vai subir. Gente, pra quem já tava desesperado e cheia de dor, vocês não imaginam como eu senti naquele momento. Eu me senti enganada, eu me senti frustrada. Eles não ligaram equipamento algum em mim, entendeu? E aí eu fui deitada, meu esposo ficou do meu lado. E de repente já tinha uma equipe todinha, um monte de estagiários, a médica, a pediatra e meu esposo naquela mesinha, foram desencaixando aquela mesinha para parto normal e começaram a pedir para que eu fizesse a força de cocô, né, a força para ele nascer. E eu dizia que eu não sabia, que eu não ia conseguir. Gente, eu tava muito fraca, muita dor, assim, eu não consigo descrever. E fora o sentimento psicológico, eu tava me sentindo invadida, eu tava me sentindo enganada. E aí, a primeira força que eu fiz, eu dei um grito forte. E ela falou pra mim, mamãe, é essa força, mas você tem que gritar pra dentro, como se você prendesse o ar, porque senão você não vai ajudar. E eu comecei, gente, a tentar fazer essa força que ela pedia. E ela falou, uma força que você fizer, o bebê vai nascer. Como a gente vê em filmes, em vídeos, eu imaginei, vou ajudar meu filho a nascer, porque ele precisa nascer. E pra mim sair disso também, né? Todo mundo falava, faz, que quando ele nascer vai acabar. E aí eu falei, vou ajudar, vou fazer de verdade essa força, porque vai acabar. Gente, foram preciso quase 7 contrações para que meu bebê nascesse. A primeira força que eu fiz, eu senti quando ele encaixou, que ele desceu. Foi uma dor assim, horrível. Ele me dilacerou naquele momento, eu senti. Eu sendo cortada, sendo rasgada, né? E aí só que quando eu não conseguia ir até o final, eu não tinha força, ele voltava pra dentro de novo. Então vinha uma próxima contração, e aí eu de novo tentar aquela força, ele saía a cabecinha e voltava. E o tempo todo eu tinha dito pra elas, né, que eu tava muito cansada, que era muito tempo em trabalho de parto e muito tempo sem comer, eu estava muito cansada. E eu cada vez mais fraca, meu esposo disse que eu tava ficando muito pálida, muito branca, não tinha equipamento nenhum, gente, nenhum ligado em mim. E ela só pedindo quando viesse a contração pra fazer aquela força. E ali eu só me apegava com Deus e pensava, meu Deus, eu preciso ver meu filho nascer. E eu falava pra elas, eu não vou conseguir, me ajudem. E finalmente, gente, na 7ª contração que eu tive, eu senti ele saindo pedacinho por pedacinho, ele me dilacerando, eu senti tudo, mas ele nasceu. Foi horrível. Foi a pior sensação que eu tive na vida. Sei que muitas mamães são apaixonadas pelo parto normal, sonham com esse momento. Gente, isso é uma coisa particular. Eu quero que vocês entendam que cada um tem o seu jeito.
Mas pra mim foi a pior coisa da minha vida. Então ele nasceu e eles jogaram ele aqui por cima de mim. Quando eles jogaram ele por cima de mim, meu filho estava todo preto. Meu filho estava todo sujo de cocô. Naquele momento que jogaram, gente, a médica cortou o cordão umbilical e todo aquele pessoal que estava do meu lado arrancou ele de cima de mim e levou. E eu só dizia, meu filho não chora, meu filho não chora. A médica chamou meu esposo para poder ver ela dando os pontos, ver tirando a placenta, que foi para tentar desviar a atenção dele, né, porque o bebê nasceu ruinzinho. E naquele momento eu dei uma apagadinha. Foi quando meu esposo percebeu que eu fiquei muito gelada e branca. E ele falou pra doutora, doutora, eu acho que ela não tá bem. Aí, sabe, gente, a doutora pediu pra ele assim, pega a garrafinha de água que está do seu lado e dá um pouco de água na boca dela. O meu marido, gente, não era enfermeiro, ela não sabia como estava a minha pressão, ela não sabia como estavam meus batimentos cardíacos, mas pediu para que o acompanhante me desse água na boca para que eu pudesse voltar. E eu voltava, mas eu apagava, voltava e apagava, e eu só pedia meu filho, e de repente ele deu um grito, gente. Que foi o que me aliviou naquele momento. Ele deu um grito e chorou, e me trouxeram ele, todo sujo de cocô, as unhas, gente, toda preta, as unhas do pé, da mão. Ele nasceu sem oxigênio, ele já não tinha feito sujeira. Ele já estava, desde o momento que eu estava com a pré-eclâmpsia, ele não recebia mais alimento, por isso que ele não colaborou com o parto. Então ele não foi um bebê que empurrou, um bebê que ajudou. Aonde ele estava, ele ficou, porque ele também não teve forças. 18 horas sem bolsa, sem líquido na bolsa, gente. Então chega um período que começa a ser arriscado para o bebê, porque minha bolsa já tinha estourado há muito tempo. E há mais de 18 horas, aliás, que o período máximo que pode são 18 horas. E ele já tinha estourado há mais de 18 horas na minha bolsa. E ele estava todo esse período sem líquido. Então ele estava totalmente sem oxigênio e totalmente feito cocô. Só que ele não ingeriu a sujeira, porque ele já estava desmaiado, ele já estava apagado, né? Aqui dentro do meu útero. Então por isso que a força foi feita só por mim. Graças a Deus, gente, ele pôde ir pro quarto, Deus deu um sopro de vida dele, ele não precisou de UTI, não precisou de oxigênio. A unha demorou umas 2, 3 semanas para que fosse crescendo e saísse aquela unha preta pela falta do oxigênio. A partir do momento que eu tive meu filho no braço, foi tudo muito lindo. Eu amei ter conhecido ele, mas eu não vivi o sonho que todas as mulheres vivem, que o parto é o melhor momento da vida. Não, gente. Pra mim foi o momento mais traumatizante. Eu não gosto de chuveiro quente, porque só me remete àquele lugar. Eu me senti violada. Eu não tive respeito sobre o meu corpo, sobre as minhas decisões. Eu me senti enganada naquele lugar. Eu não fui cuidada. Quando eu fui para a sala do pós-parto, minha pressão estava 4/8, 4/6. Eu desmaiava e voltava. Eles passaram um tecido aqui nos meus seios, porque a gente fica nua, né? E colocaram um bebê aqui dentro. E eu só via que o enfermeiro falava pra mim toda hora, mamãe, não dorme, você não pode dormir, seu bebê vai cair. Então prenderam o bebê dentro de um tecido aqui nos meus seios. Ele chorava porque ele tinha fome, querendo mamar, mas eu não tinha força. A minha pressão estava muito baixa, eu delirava. Era pra mim ter subido pro quarto, eu não subi por conta da pressão. Tentaram me dar comida, eu mal mexi na comida. E foi quando eu fui pro quarto, tive todo o processo, encontrei uma enfermeira muito abençoada, deu banho no bebê, eu não pude tomar banho porque eu tinha muita tontura. A minha pressão demorou 3 dias para ser normalizada e sem monitoramento, gente. Eu tive um parto, um risco de morrer na sala de parto por falta de um aparelho de pressão ligado, entendeu? Por falta de alguém ter monitorado. E assim, eu não posso dizer que foi uma implicância da médica, eu não posso dizer o porquê desse tudo. O que acontece, eu fiquei me questionando se só eu fui muito mole, se só eu tinha passado por 3 dias de sofrimento, se era só eu que não aguentava um parto normal, se só eu que estava me sentindo violada. E comecei a conversar com as minhas colegas de quarto depois, que eu já estava um pouco melhor. E, gente, muitas crianças na UTI, muitas mães na UTI, muitas mulheres frustradas, muitas mulheres dizendo que não voltaria mais naquele lugar. Porque, gente, se sentiam da mesma forma que eu, se sentiam violadas, embora todos os enfermeiros, todos os plantões fossem muito educados, mas eu tinha a sensação que eles iam treinados para tratar todas de uma certa forma, eles eram robôs, entendeu? Eles tinham educação para falar, para tratar, mas o procedimento seriam iguais com todas as mulheres. E uma enfermeira disse para mim que, infelizmente, vários hospitais de vários municípios, eles participam de um ranking, de uma meta da ANS, eu não sei explicar muito bem, gente, da área da saúde, dos hospitais que mais fazem partos naturais, mais fazem partos normais, e todo ano esses hospitais são
entram, sobem de nível, ganham troféus, enfim, tem umas bonificações. Então, que todos os hospitais estavam tentando essa indução de parto normal para todas as mulheres, e indo até a última, assim, isso foram relatos, gente, de enfermeiras, que não me convém falar o nome, né? Mas pessoas que trabalham lá dentro e que falaram pra mim que, infelizmente, eles veem muitos bebês sendo perdidos, eles veem muitas famílias sendo destruídas, muitas mães que não voltam mais, e muitas pessoas saindo dali frustrada, traumatizada, com risco de uma depressão pós-parto, por conta da violência obstétrica sofrida dentro daquele hospital. Gente, não me convém deixar aqui o nome do hospital, os mais chegados, os mais conhecidos vão saber do que é que eu estou falando, da onde eu estou falando. O que aconteceu comigo não quer dizer que vai acontecer com você. Para você que tem um sonho de ter um parto normal, um parto natural, gente, realmente é a melhor coisa, a dor depois passa, vale a pena. Não quer dizer que tudo que eu sofri, toda a dor que eu tive, você também vai ter, porque cada organismo é um. A cesárea é a mesma coisa, o que um sofre na cesárea não quer dizer que a outra pessoa vai sofrer também na cesárea. Então, assim, não leve em consideração o meu parto, não leve em consideração o que eu sofri para sua decisão, para o que você quer, entendeu? Não se frustre, não se assuste com o meu relato. Eu estou contando a minha experiência, o que eu passei e, infelizmente, em qual hospital que eu caí. E eu fui depois pesquisar sobre esse hospital, e ele faz mesmo parte do ranking, e na cidade, do município, né, dele, ele está como um dos melhores hospitais, porque tem mais partos normais, mas infelizmente a gente tem essa triste realidade de quem só passa lá por dentro que vê. Muitos talvez vão achar que não, mas para mim foi uma violência obstétrica que eu sofri, me deixou traumas, já não queria ter outro filho, agora muito menos. O sonho de toda mãe de ter aquele como o melhor momento da vida, gente, desculpa, pra mim não é. Ter o meu filho nos meus braços é sim a melhor coisa da minha vida, mas o nascimento dele não foi o melhor momento da minha vida, não foi o sonho, não foi a coisa mais marcante por coisas boas, não. Me marcou sim, mas me marcou por tudo que eu sofri. Bom, gente, então assim, esse é o meu relato de parto, é só pra contar aqui pra vocês mais ou menos como foi a minha história. Espero não decepcionar ninguém. Espero, né, não deixar ninguém em dúvida com a decisão de que tipo de parto que quer ter. Bom, gente, esse foi minha história, esse foi o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês entendam que essa é a minha opinião e a minha experiência. E espero que vocês estejam me acompanhando aí nos próximos vídeos. Aqui tá o bebezinho. Tá meio sonolento ainda, gente, aqui tá bem calor. Eu tô aqui com a mamãe, graças a Deus estamos aqui, a experiência não foi boa, passamos por momentos horríveis, mas está tudo bem, meu filho está saudável, eu estou bem, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês, fiquem com Deus, gente, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, dá tchau pro pessoal.